A paz do Senhor Jesus, meus amigos e irmãos em Cristo, aqui do YouTube. Uma vez mais estamos aqui para estudarmos as Sagradas Escrituras. Esse é o canal Embaixadores de Cristo, estudos bíblicos e pregações. E esse que vos fala é o seu amigo, irmão em Cristo, Edmilson. Estamos aqui para obedecer ao que Jesus Cristo nos orientou, pois o Senhor Jesus, ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meus amados irmãos, eu estive ausente com relação ao meu canal no YouTube, enfrentei algumas dificuldades aqui e meu canal acabou sendo, de uma certa forma, paralisado. E agora eu estou reiniciando com o meu canal depois de cerca de 3 a 4 meses. E já, como vocês já observaram, no meu canal já tem vários vídeos de pregações, cultos e assim por diante. E como o canal é voltado para pregação e estudo bíblico, nós não podemos abandonar o estudo bíblico de jeito algum. E hoje nós vamos dar início a esse primeiro vídeo, essa primeira aula, esse primeiro estudo bíblico do ano de 2026. Hoje nós estaremos estudando a primeira lição da Escola Bíblica Dominical. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Amado Deus, em nome de Jesus, eis-me aqui, ó Pai eterno, Espírito de Deus, eu quero nessa hora estudar a Tua palavra. Senhor, fala conosco, nos ensina. Pai, eu apresento esse canal em Tuas mãos. Abençoa, Senhor, esse canal. Abençoa, Senhor, todos os inscritos desse canal. Nos edifica para a glória Sua. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Aleluia. Maravilha, maravilha, maravilha de Deus. Meus queridos irmãos, nós iremos estudar a palavra do Senhor. Olha aqui em minhas mãos. Olha que lindo, né? Essa aqui é a revista da Escola Bíblica Dominical, da CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E a cada 3 meses nós estudamos a Bíblia Sagrada através da revista com temas diferentes. E nesse trimestre, iniciando agora, agora em janeiro, durante 3 meses, estaremos estudando, submissa ao tema, a Santíssima Trindade. Oh, aleluia! Olha que bênção! Num espaço de tempo de 3 meses, vamos estudar sobre o que é a Trindade. Você sabe o que é a Trindade? Você já ouviu falar sobre essa palavra? E alguma vez você já ouviu algum estudo, alguma pregação sobre a Trindade? E nesse tempo, nós vamos estudar, eu quero já passar para os irmãos aqui, durante os 3 meses nós estaremos estudando 13 lições diferentes. No primeiro domingo de janeiro, que no caso é hoje, dia 4 de janeiro, deixa eu ver se eu estou certo, isso mesmo, 4 de janeiro, estaremos estudando na primeira aula o mistério da Santíssima Trindade. Na segunda aula, estudaremos sobre o Deus Pai. Terceira lição, o Pai enviou o Filho. Quarta lição, a paternidade divina. Esses são os temas a cada domingo que estaremos estudando nas igrejas onde esse estudo for aplicado. E também, querendo Deus, estaremos aqui ministrando as aulas, se possível todas as aulas. Quinta lição, o Deus Filho. Na sexta lição estudaremos sobre o Filho como o Verbo de Deus. Na sétima, a obra do Filho. Na oitava, o Deus Espírito Santo. Na lição 9, estudaremos sobre o Espírito Santo, ou regenerador. Na lição 10, Espírito Santo capacitador. Na lição 11, o Pai e o Espírito Santo. Na lição 12, o Filho e o Espírito. Na lição 13, que é a última lição, nós estudaremos sobre a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Oh, aleluia, que bênção, amados irmãos. Meus queridos,
A cada oportunidade que nós temos de estudar a palavra de Deus, através das lições da escola dominical, nós temos um comentarista diferente, que são professores preparados, capacitados, professores que receberam de Deus a vocação para o ensino, professores que têm buscado dia após dia o conhecimento da palavra do Senhor para assim nos ensinar. E nesse trimestre nós estaremos estudando a palavra do Senhor, né, através aqui do comentarista, o pastor Douglas Batista. Vou estar apresentando para os irmãos aqui o currículo dele, né? O pastor Douglas Batista, ele é comentarista da lição, líder da Assembleia de Deus Missão no Distrito Federal, nesse caso aqui Brasília, né? Ele é presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB. Para quem não sabe o que é CGADB, CGADB significa Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Ele também é vice-presidente da Rede Assembleana de Ensino, RAI. O pastor Douglas, ele é teólogo, mestre em ciência da religião, doutor em teologia e pós-doutor em educação, e autor de diversas obras ou diversos livros publicados pela CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então nós observamos aí que o pastor Douglas é um santo homem de Deus, uma pessoa gabaritada, preparada para ensinar a palavra do Senhor. Amados irmãos, o mistério da Santíssima Trindade é o tema do nosso estudo de hoje, está vendo aqui, né? Tem até um desenho aqui da pomba. Os irmãos sabem que a pomba, à luz da Bíblia Sagrada, simboliza o Espírito Santo. Vamos para o texto áureo. O texto áureo diz assim: este é o meu Filho amado, em quem me compraz. Essa palavra se encontra em Mateus, capítulo 3, versículo 17. A verdade prática está escrito dessa maneira: a doutrina da Trindade é central à fé cristã. Um só Deus, em três pessoas que coexistem e atuam harmoniosamente na obra da redenção. Glórias a Deus. Lembrando, amados irmãos, que esse tema, nesse trimestre, falando sobre a Santíssima Trindade, é um tema complexo, é um tema muitas das vezes difícil assim, de assimilar, de entender. Às vezes é difícil de ensinar. Como assim a existência de um só Deus e de repente que se manifesta em três pessoas ou três personalidades? Então nós vamos estar estudando essa doutrina maravilhosa, essa doutrina bíblica, lembrando que nem todos os irmãos em Cristo têm esse mesmo entendimento, têm essa mesma fé, nem todos os irmãos em Cristo acreditam na doutrina da Trindade. O que é a doutrina da Trindade? O que o Antigo e o Novo Testamento falam sobre a Trindade? Será que a palavra Trindade é uma palavra bíblica? Queremos tentar responder isso na lição de hoje, lembrando que hoje nós vamos tentar realizar um estudo assim, panorâmico, sabe? Um estudo assim mais distante. Não iremos nos aprofundar tanto, porque iremos ter 3 meses para estudarmos sobre esse assunto. Hoje é só uma aula introdutória. Leitura bíblica em classe, pois todas as vezes que vamos pregar, ou toda vez que alguém vai pregar, ou vai ministrar um estudo, é necessário que fale aquilo que está na Bíblia, que comece através da Bíblia Sagrada. Leitura bíblica em classe. O estudo de hoje está baseado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, Mateus capítulo 3, evangelista Mateus. A gente fala evangelista, irmão, é apóstolo e evangelista e apóstolo. Evangelista porque está evangelizando, está transmitindo o Evangelho de Cristo. A palavra evangelho é uma palavra grega, no idioma grego, que significa boas novas. E a palavra apóstolo, significa, entre outras coisas, né, primeiramente,
é enviado com uma missão, ou aqueles também que surgiram após Cristo. Mateus capítulo 3, versículo 13 ao 17 diz assim: Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do rio Jordão. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixar por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me compraz. Amém. Então, meus amados irmãos, o estudo de hoje será baseado nessa passagem bíblica, quando Jesus foi batizado no Rio Jordão pelo João Batista, né? João Batista, segundo a tradição, ou segundo inferimos no texto bíblico, ele era primo de Jesus. Vamos ler aqui a introdução. A introdução nos diz assim: o batismo de Jesus retrata um dos momentos da revelação divina sobre a natureza trinitária de Deus. Nele, de maneira simultânea, as três pessoas da Trindade se manifestam. O Filho é batizado, o Espírito Santo desce como pomba e o Pai fala dos céus. O episódio fornece uma base sólida para a doutrina da Trindade. Nessa lição, vamos abordar o mistério da Trindade sob três aspectos: a revelação do batismo de Jesus, a distinção e unidade das pessoas divinas e a relevância da Trindade para a fé cristã. Então, meus amados irmãos, nesse estudo de hoje nós iremos comentar, a princípio, baseado nessa referência bíblica que nós lemos, né? Onde fala sobre o batismo do Senhor Jesus, pois a palavra do Senhor nos diz que João Batista, ele veio no espírito de Elias, ou seja, aquela autoridade espiritual que estava sobre o profeta Elias ali no Antigo Testamento, né? Agora a gente vê aí o profeta João Batista também tendo esse espírito de autoridade, de pregar contra o pecado, de pregar contra o roubo, pregar contra a injustiça. E a palavra do Senhor nos mostra, né, que João Batista, ele surge no deserto, um pregador do deserto, começa a batizar ali no Rio Jordão. Ele deixa bem claro, né, que ele não era o Messias. Parece até que eu vejo as pessoas procurando João Batista e perguntando, né, João Batista, nós queremos saber quem és tu, ou quem és tu, né? Muitas vezes queriam saber se se João Batista era o Messias. E João Batista deixava bem claro, né? Eu não sou o Messias, eu não sou o ungido, eu não sou o Cristo, sou apenas uma voz que clama no deserto. E João Batista deixava bem claro, né? Eu batizo com água, mas após mim virá um que vai batizar com fogo, uma referência a Jesus. João Batista deixava bem claro, né? Eu não sou digno nem de desatar a correia das suas alparcas, se referindo ali, né, às sandálias de Jesus. Era um gesto de humildade, porque João Batista, ele sabia, né, que ele tinha uma missão de preparar o caminho, abrir caminho, porque após ele iria vir alguém que era maior do que ele, uma referência a Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo, meus amados irmãos, dentro desse conceito da doutrina da Trindade? Eu quero te dizer que você não vai encontrar a palavra Trindade nas Sagradas Escrituras. Você não vai encontrar essa expressão Trindade. Da mesma forma, irmãos, que você não vai encontrar outras palavras que nós costumamos usar
na Bíblia Sagrada. Como, por exemplo, você não vai encontrar a palavra onipotência, onipresença, onisciência. Quando eu digo você não vai encontrar nos chamados originais, quando foi escrito a Bíblia Sagrada. Pode até ser que você encontre alguma dessas palavras em alguma tradução por aí, ou talvez em alguns comentários, porque hoje, infelizmente, né, a gente sabe que existem muitas Bíblias Sagradas que fogem um pouco, né, da realidade quando foi escrita, né? Tem muitas Bíblias que estão indo além daquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Vou dar um exemplo aqui, né? Como, por exemplo, chegou a ter meu conhecimento que já existe uma Bíblia voltada para o grupo LGBT. E essa Bíblia acaba trazendo algumas palavras com um significado diferente do original, ou daquele que a tradição cristã concorda, apoia. Vou dar um outro exemplo aqui, não vou me aprofundar nesse detalhe, não, que isso não é objetivo, não. Vou dar um outro exemplo aqui, bem pertinho de nós, né, aqui no Brasil, né, tem a Igreja das Testemunhas de Jeová, onde os seus líderes mandaram produzir uma Bíblia diferente porque algumas palavras que no original diz uma coisa, eles mandaram traduzir com outro significado. E isso aí acaba atrapalhando na hora da gente ter um real entendimento sobre a Bíblia Sagrada e sobre a pessoa de Jesus Cristo. E como, por exemplo, que vou dar um outro exemplo aqui, a Bíblia das Testemunhas de Jeová, os membros da Igreja das Testemunhas de Jeová, para eles, Jesus Cristo não é Deus. Para eles, Jesus Cristo foi criado em algum momento da eternidade. Estou citando o nome das Testemunhas de Jeová, mas não é apenas as Testemunhas de Jeová. Existem muitos outros grupos religiosos que acreditam que Jesus Cristo não é Deus. Tais grupos acreditam que Jesus Cristo foi a primeira criação de Deus. Outros já acreditam que Jesus Cristo ele não é a segunda pessoa da Trindade, que não existe a Trindade. Então, irmãos, inclusive existem muitos debates nas redes sociais com relação à Trindade. Será que a Trindade existe? Será que a Trindade é bíblica? Será que na Bíblia fala sobre a Trindade? Será que existe 3 deuses ou apenas um Deus distinto em 3 pessoas? Existe também, né, os chamados unicistas, que não acreditam na existência da Trindade, mas na existência de um só Deus. E o que a Bíblia fala sobre isso? Já vou aqui dando a minha opinião, né? Eu particularmente acredito na existência da Trindade. Eu disse que a palavra Trindade a gente não vai encontrar na Bíblia. A palavra Trindade, ela foi criada, né, aproximadamente no ano 150, né, da era cristã. E, se eu não estiver enganado, eu acho que foi até um servo do Senhor chamado Tertuliano. E a palavra Trindade, ela foi criada com esse objetivo, né, de falar sobre o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. São expressões, são palavras criadas dentro da teologia cristã para se referir a algum assunto, alguma doutrina na Bíblia Sagrada, como eu citei o exemplo aqui que você não vai encontrar nos originais a palavra onipotente, onisciente. Porém, nós costumamos falar que Deus é onipotente, que significa que ele tem todo o poder. A gente costuma falar que Deus é onipresente, que significa que ele tem poder de estar presente em todos os lugares. A gente costuma falar que Deus ele é onisciente, que significa que Deus tem ciência de tudo
que tudo que se passa, né, nesse mundo. A gente costuma falar que Deus ele é incriado. Incriado significa que Deus não foi criado, significa que jamais existiu um momento sequer na eternidade que Deus não existisse. Então são palavras, são expressões que nós costumamos usar dentro da teologia cristã para se referir aos atributos de Deus, as características de Deus, as qualidades de Deus e assim por diante. Então, amados irmãos, o nosso estudo começa baseado nessa passagem, né? Quando Jesus foi batizado, a gente vê ali a ação do Pai, a ação do Filho, a ação do Espírito Santo no momento do batismo do Senhor Jesus. Vamos lá, vamos para o primeiro ponto. Eu estava comentando sobre a introdução. O primeiro ponto diz assim: a revelação trinitária no batismo de Jesus. O batismo do Filho, a obediência de Cristo. Jesus, o Deus encarnado, desceu às águas do Jordão para ser batizado por João Batista. Este ato, à primeira vista, pode parecer desnecessário, já que Jesus não era um pecador. Contudo, ele disse: deixa agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Jesus não precisava ser batizado como uma forma de expressar arrependimento. Contudo, ele submeteu-se a essa tradição judaica, associando-se à condição dos pecadores que veio salvar. Assim, o batismo de Jesus é um gesto de identificação com a humanidade pecadora. É uma atitude de obediência ao plano redentor do Pai. Esse é o início visível da missão messiânica que culminaria na cruz. Então, meus amados irmãos, nós observamos que com relação à revelação trinitariana no batismo do Senhor Jesus. Nós vamos encontrar na Bíblia várias referências bíblicas com relação à ação da Trindade, né, irmãos? A princípio, vou citar um exemplo aqui. No livro de Gênesis, Deus decide criar o ser humano. Está escrito que Deus assim disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Esse façamos, irmãos, está no plural, que é diferente da palavra, que é diferente do singular. Se fosse um singular, poderia estar escrito: eu faço, eu determino, eu crio, deixando a entender que seria uma pessoa, apenas uma pessoa, tomando a decisão de fazer todas as coisas. Mas na hora de fazer o homem, está escrito lá, né? Assim Moisés escreveu, né? Nós cremos, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, está no plural. Isso significa que cremos, né? Nós que cremos na Trindade, nós cremos que foi a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo em comum acordo na hora de fazer o homem a sua imagem e semelhança. Existem linhas de interpretação diferentes, né? Existem pessoas que acreditam que não, ali não é a Trindade Santa, ali não é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas ali era Deus falando com os anjos, falando com os querubins, serafim, arcanjo, Gabriel, e aí eles tomaram a decisão, mas nós não cremos dessa maneira, nós cremos que foi uma ação de Deus, porque não é apenas aquele texto bíblico, existem outros textos bíblicos que nós encontramos a Deus, aqui dentro do estudo, né, a unidade, Deus, uma só essência, distinto em três pessoas. Eu sei que é difícil. Hoje eu estava comentando com alguns irmãos sobre esse assunto, sobre esse estudo. Eu vou ser sincero com os irmãos, a nossa mente, a nossa mentalidade, a mente do ser humano, a nossa mente ela é limitada, irmão. Chega um momento que você, um exemplo, você vai lendo, chega um momento que você tem que parar para descansar, porque a sua mente não suporta muita informação, tem que parar, descansar. Então a nossa mente ela é pequena, ela é limitada, ela não consegue assimilar, compreender, entender essa doutrina rica, essa doutrina maravilhosa sobre a Trindade. Mas como pode um Deus santo, grandioso, eterno, distinto em três pessoas, mas como pode existir alguém que tem um poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Então tem assuntos na Bíblia, irmão, que
quando nós não aceitamos pela razão, quando nós não conseguimos entender com o nosso entendimento, só nos resta aceitar através da fé, através da fé. Eu creio na doutrina da Trindade e pronto, tem assuntos que você tem que colocar um ponto final que você não vai conseguir explicar 100%, tem coisas que você não vai conseguir entender 100%. Tem até um texto na Bíblia Sagrada que nos diz assim, as coisas reveladas são para nós, as coisas reveladas de Deus ou por Deus, a nós, são reveladas para nós, para nossa alma. Mas as coisas que não são reveladas, elas são para Deus, elas ficam com Deus. Aí na eternidade, meu irmão, minha irmã, na eternidade, quando você estiver lá no céu, você vai ter total liberdade para tirar suas dúvidas e perguntar ao Senhor, Senhor, por que disso? Por que daquilo? Senhor, por que disso? Aí você vai ter algumas respostas, mas por enquanto tem perguntas, nem todas as perguntas que nós humanos questionamos, criamos, perguntamos, nós vamos encontrar a resposta. Então, meus amados irmãos, a revelação trinitariana. Não havia necessidade. O batismo do Filho e a obediência de Cristo. Não havia necessidade de Jesus ser batizado. Será que havia? Não havia. Em primeiro lugar, irmãos, o batismo nas águas não foi criado por João Batista, não foi criado por Jesus, pelos apóstolos, não. O batismo nas águas já existia no tempo de Cristo. Era um ritual religioso. O banho numa piscina, o banho num rio, já era visto como um ato de purificação, onde muitas das vezes a pessoa tomava banho nesse rio, né, antes de oferecer algum tipo de culto. E até onde eu sei, esse ritual do batismo nas águas era realizado não apenas, não era apenas dos judeus, mas outros grupos religiosos, né, politeístas que adoravam outros deuses ou vários deuses também tinham essa tradição do batismo nas águas. E o judaísmo, até onde eu sei, né, também tinha esse ato religioso, né, um ato de purificação. E segundo chegou a ter meu conhecimento, quando uma pessoa não judeu tomava a decisão de se tornar um judaizante, fazer parte da religião do judaísmo, até onde eu sei, a pessoa também ele era batizado nas águas com uma confissão de fé, uma demonstração que estava se tornando membro da religião do judaísmo, nesse caso aí alguém que não era um judeu. Então, amados irmãos, já era dentro da tradição judaica, os apóstolos, as pessoas já sabiam o que significava o batismo. E João, então, traz um significado especial para o batismo nas águas. João deixa bem claro, né, que o batismo nas águas era o batismo de arrependimento. O batismo nas águas, no nosso entendimento nos dias de hoje, o batismo nas águas é um ato simbólico, é uma demonstração. Quando a pessoa está sendo batizada nas águas, ele ou ela está fazendo uma confissão pública, está mostrando para todo mundo que o velho homem está sendo sepultado. O batismo nas águas simboliza que aquela pessoa se arrependeu dos seus pecados. O batismo é um ato simbólico quando demonstra que aquela pessoa está sendo sepultada, o velho homem está sendo sepultado, o novo homem está sendo ressuscitado com Cristo. É um ato simbólico, não? Eu acho que os irmãos estão entendendo, né? Jesus até disse para Nicodemos, é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Mas eu entendo que ali também Jesus está se referindo a nascer da água, a água aqui no sentido da palavra. Então, irmãos, o batismo nas águas, ele foi criado para o homem pecador, a mulher pecadora. Jesus não precisava passar pelo ritual do batismo nas águas, porque Jesus não era pecador, Jesus não é pecador. A Bíblia fala que em tudo Jesus foi tentado, mas ele não pecou.
a Bíblia fala que como um cordeiro mudo, ele foi levado até o matadouro. Essa palavra está no livro do profeta Isaías, capítulo 53. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, escravo, servo. Ele foi obediente até a morte. Então, quando Jesus foi ser batizado, João Batista não quis batizar Jesus. E Jesus, não, João, é necessário que você me batize para que se cumpra em mim toda a justiça. Que justiça é essa, irmãos? Era a justiça de Deus. E quando o homem peca, irmãos, a justiça de Deus diz que essa pessoa deve ser corrigida, deve ser disciplinada, deve sofrer as consequências. Então, a justiça de Deus dizia que nós é que merecíamos todo o castigo. Porém, o Senhor Jesus Cristo, ele cumpriu toda a justiça no sentido que a condenação que era para vir sobre nós veio sobre Jesus. E essa questão de toda a justiça também diz respeito, amados irmãos, que era necessário que se cumprisse em Cristo toda a justiça, no sentido de que as profecias sobre Jesus se cumprissem. Quantas vezes Jesus falou para os seus apóstolos: é necessário que se cumpra em mim tudo aquilo que está escrito na lei, se referindo ali aos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, Números e Deuteronômio. É necessário que se cumpra em mim o que está escrito nos Salmos, ali uma referência ao livro de Salmos, aos livros poéticos também, que profetizaram direto ou indiretamente sobre Jesus. É necessário que se cumpra em mim tudo aquilo que está escrito nos profetas, Jesus falou. Então, irmãos, se a gente for abrir um leque aqui para falar sobre tantas profecias do Antigo Testamento que se cumpriram em Jesus, então era necessário que se cumprisse toda a justiça em Cristo. Jesus submeteu a essa cultura judaica também do batismo nas águas e assim por diante. Então, nosso Deus, nosso Jesus, ele foi fiel. Como um cordeiro morto, ele foi fiel. Então, Jesus submeteu a essa tradição. Isso aqui, irmãos, é um exemplo para nós. É o início visível da missão messiânica que culminaria na cruz. Então, o batismo nas águas, a qual Jesus submeteu, o comentarista deixa bem claro que aquele momento foi o início visível, o início público, todas as pessoas puderam ver, que ali era o início visível da obra, da missão messiânica de Cristo. O Cristo, ungido, Cristo. A palavra Cristo significa ungido de Deus. E essa missão que se iniciou ali, ela só acabou na cruz do Calvário, quando Cristo, com os braços abertos, ele disse, está consumado. E ao falar está consumado, ele expirou, ele morreu. Então, amados irmãos, a palavra do Senhor nos mostra que Jesus ele foi batizado por João Batista quando ele tinha 30 anos. E ao ser batizado por João Batista, diz a Bíblia Sagrada, aleluia, que João Batista viu uma pomba e essa pomba veio sobre Jesus. A pomba simboliza o Espírito Santo. Primeiro, naquele dia que Jesus estava sendo batizado, ouviu-se uma voz do céu dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer, satisfação. Então a gente vê ali a presença do Deus Filho, Jesus sendo batizado, do Deus Pai, a voz que bradou no céu, e do Espírito Santo, que foi aquela pomba ali, simbolizando a presença do Espírito Santo. A partir daquele momento, Jesus estava fazendo uma confissão pública ali, que ele veio e que ele veio para cumprir toda a justiça. O Espírito Santo me faz lembrar agora de uma palavra que o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos da Galácia, Está escrito na carta aos Gálatas,
que Jesus Cristo, ele veio a esse mundo na plenitude dos tempos, nascido de mulher, se referindo a Maria, nascido debaixo da lei, a lei judaica. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Quando essa palavra plenitude, irmãos, dos tempos, significa que Deus preparou todo o cenário, Deus preparou tudo para a vinda do seu filho. Deus preparou uma religião, o judaísmo. Deus preparou mais do que uma religião, Deus preparou a lei, Deus preparou a palavra. Deus preparou o império, que no caso aí foi o Império Romano, segundo os comentaristas falam, baseado também nas informações por parte dos historiadores, né? O Império Romano teve essa preocupação de criar novas estradas, preparar novas estradas, porque o Império Romano queria que todas as pessoas de outros países, de outros impérios, tivessem livre acesso ao Império Romano e vice-versa, sem saber o Império Romano, sem saber os Césares, que eles estavam trabalhando em prol da obra de Deus, porque isso facilitou para a propagação do Evangelho, quando os apóstolos saíram para pregar a palavra. Deus também preparou um idioma, né, que nesse caso aí foi um idioma grego. Na época de Jesus, o idioma grego era o idioma mais falado. Tinha o hebraico, né, que era o idioma dos judeus. Tinha um idioma aramaico, né, que era um idioma que eles aprenderam a falar ali no Império Babilônico, até onde eu me recordo, né? Parece que nem todos falavam, parece que o idioma hebraico não era um idioma assim tão falado por toda a população, mas tinha um grupo que dominava ainda o hebraico, outro grupo que falava muito o aramaico, tinha o latim, que era o idioma ali do Império Romano, mas o idioma principal daquela época era o grego. Tudo isso aí facilitou para a propagação do Evangelho, tanto é que o Novo Testamento ele foi escrito no grego. Então, amados irmãos, nós observamos aqui que Jesus Cristo, ele veio cumprir toda a reta justiça. É o Deus vivo, né, que se fez carne e habitou entre nós, né? Muitos negam que Jesus Cristo ele é Deus, mas eu quero te dizer que Jesus Cristo ele é Deus. Ele disse: eu e o Pai somos um. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 1, nós encontramos João dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Se você for... Existe uma tradução da Bíblia aí, né? A tradução do Novo Mundo, que é uma Bíblia que foi produzida pelas Testemunhas de Jeová. Lá você não vai encontrar, no primeiro capítulo de João, você não vai encontrar essa palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Você não vai encontrar assim. Você vai encontrar, no princípio era o Verbo, e o Verbo era um Deus. Existe uma acréscimo que eles diminuem, quando se refere a Jesus como Deus, eles diminuem ali o contexto, né? A palavra. Aqui no capítulo 14 diz assim: e o Verbo se fez carne. Esse verbo aqui é a palavra aqui é Jesus. E o Verbo se fez carne, Jesus, e habitou entre nós. Aqui é João dando testemunho. E habitou entre nós judeus, entre nós apóstolos. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, amados irmãos, nós não temos dúvida. Nós vamos ter muito tempo para entrar, para comentar, aprender um pouco mais durante 3 meses aqui, né? A descida do Espírito, a unção para o ministério. Jesus viu os céus se abrirem, e o Espírito Santo desceu sobre ele
em forma corpórea como uma pomba. Vamos ver o que está escrito aqui, Mateus capítulo 3, versículo 16, diz assim: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba. Essa manifestação visível indicava ser ele o Messias prometido, o Cristo, literalmente o ungido. Irmãos, Deus prometeu que iria enviar o Messias. A gente sabe que, infelizmente, os judeus, eles não reconhecem que Jesus Cristo, que veio, que morreu, eles não reconhecem que esse Jesus é o Messias ao qual eles estão esperando. A palavra de Deus nos diz no livro do profeta Isaías, né? No livro do profeta... No livro de Gênesis, estou falando Isaías porque eu estou procurando uma palavra aqui no livro do profeta Isaías, mas eu quero dizer que no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, nós encontramos ali uma promessa, né? Quando Adão e Eva pecaram, Deus então lançou uma maldição sobre Eva, lançou uma maldição sobre Adão, e lançou a maldição sobre a cobra. E no meio daquela maldição, o Senhor proferiu uma profecia. Está escrito assim: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Que é a primeira profecia se referindo à vinda de Jesus Cristo, Deus vivo, que iria se fazer carne e habitar entre os homens, né? E a palavra do Senhor nos diz, né, que uma certa vez o profeta Moisés, ele também profetizou, né? Moisés, ele diz: E o Senhor levantará no meio de vós um profeta semelhante a mim, a esse vocês devem dar ouvidos. Se referindo a Jesus Cristo, profeta superior a Moisés. Quando você lê o livro a carta aos Hebreus, a carta aos Hebreus tem por objetivo mostrar a supremacia de Cristo. O escritor diz que Jesus Cristo, sendo Deus, ele é superior a Moisés, ele é superior a Arão, ele é superior aos levitas, ele é superior à liturgia do culto levítico. Jesus é superior aos heróis da fé. E assim por diante, irmãos. Olha o que diz aqui a palavra no livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículo 2. Isaías foi o profeta que mais profetizou sobre a vinda de Jesus. E repousará sobre Cristo. Esse Cristo aqui eu estou acrescentando, viu, irmãos? Mas se referindo a ele. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Aleluia! Isso aqui está falando sobre os aspectos do ministério de Jesus. Eu também lembro de uma outra palavra do profeta Isaías que diz: E ele será chamado Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. Então, amados irmãos, quando Jesus foi batizado nas águas, o que o comentarista diz? Essa manifestação visível indica ser ele o Messias prometido, o Cristo, literalmente ungido de Deus. Essa unção, porém, não deve ser confundida como uma adoção do Espírito. Vou ler só daqui devido ao tempo, aqui nesse segundo subponto do primeiro ponto, né? Então nós precisamos fazer uma diferença, precisamos distinguir, precisamos entender uma coisa. Quando Jesus foi batizado nas águas, a presença daquela pomba que simboliza o Espírito Santo, naquele momento, Jesus Cristo ele estava sendo capacitado para a obra missionária, a obra de evangelização. Jesus Cristo, homem, estava sendo capacitado para realizar a obra da qual ele veio realizar, levar sobre si os nossos pecados. Então, amados irmãos, há quem diga que Jesus Cristo
ele só se tornou Messias ou Messias a partir desse momento. Vamos ver o que o comentarista está dizendo aqui. Essa unção, porém, não deve ser confundida com uma adoção do Espírito. É isso mesmo, desculpa aqui, o entendimento é esse aqui. Essa unção, porém, não deve ser confundida com uma adoção do Espírito, como se Jesus passasse a ser o Messias naquele instante. Então, devemos atentar para isso, viu, irmão? Essa unção de Jesus na ocasião do batismo não é para mostrar que Jesus estava sendo adotado por Deus a partir daquele momento, como se ele passasse a ser o Messias naquele instante. Antes mesmo do batismo, ele já era o Filho de Deus. Guarda aí. Antes mesmo do batismo nas águas, Jesus já era o Filho de Deus. Jesus não foi adotado como Filho de Deus a partir do batismo nas águas. Mas Lucas diz que antes mesmo do batismo, Jesus já era tido como Filho de Deus. Ou seja, como Deus, Jesus Cristo ele é a água que mata a sede. Como Deus, Jesus Cristo disse, vinde a mim todos aqueles que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Como Deus, Jesus Cristo não morre, Jesus Cristo é eterno, Jesus Cristo não envelhece, não sente sono, não sente cansaço, é imortal, é incriado, tem todo o poder. Ele próprio diz, quando ele ressuscitou, me dado todo o poder nos céus e da terra. Porém, irmãos, como homem, Jesus Cristo nasceu, Jesus Cristo teve um pai, Jesus Cristo teve um homem, teve um pai, como homem, que eu fui confundir aqui, né? Como homem, Jesus teve uma mãe, guarda aí, como homem, Jesus teve uma mãe, teve um pai, José, teve irmãos, Jesus teve vários irmãos, está escrito na Bíblia. Jesus Cristo, como homem, Jesus Cristo participou dos cultos ali na sinagoga, participou dos cultos, né, no templo, porque o judeu, a família judia, tinha que se esforçar para estar no templo em Jerusalém pelo menos 3 vezes no ano. Então, tem até um texto aqui, né, em Lucas, só para mostrar aqui que Jesus Cristo já era tido, já era considerado, já era visto como Filho de Deus. Vamos ver o que está escrito aqui. Lucas capítulo 1, versículo 32, está escrito assim. Vamos ler aqui a partir do versículo 30. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em seu ventre concebeu e dará à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Filho do Altíssimo. Então, amados irmãos, a vinda do Espírito Santo sobre Jesus na ocasião do batismo representa a sua unção pública e visível, marcando o início do seu ministério. A voz do Pai e a aprovação celestial. A voz do Pai e a aprovação celestial. Aqui é o terceiro ponto, né? Então, a voz de Deus, quando o Senhor bradou no céu dizendo, este é meu filho amado. Eu vou ler aqui, vamos ver o que está escrito aqui em Mateus, Mateus capítulo 3, versículo 17. E eis que uma voz do céu dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Vamos ver se Marcos, o evangelista Marcos, tem alguma coisa a declarar sobre esse assunto. Marcos capítulo 1, versículo 11. E ouviu-se uma voz do céu que dizia, tu és o meu filho amado, em quem me compraze. Então essa voz do céu, que é a voz do Deus Todo-Poderoso, aleluia,
Era Deus autenticando, era Deus confirmando, era Deus declarando abertamente, né? Que aquele Jesus ali, irmãos, porque o nome Jesus era um nome, como se fosse um nome comum, porque tinha outras pessoas com o nome de Jesus ali. Talvez, segundo chegou a ter meu conhecimento, ali naquele período interbíblico entre Mateus e Malaquias, chegou a ter meu conhecimento que surgiram vários indivíduos se dizendo serem o Messias, o ungido Cristo. Tanto é que Jesus até diz, né, que antes dele, os que vieram eram ladrões e salteadores. Uma das interpretações é que essa palavra pode estar se referindo também a falsos messias. Pode ser que se refira também a falsos profetas. Depois, nos dias atuais, não existe vários falsos cristos por aí. Então, mas Deus, ao falar, esse aí é o meu filho amado, Deus está deixando bem claro que Jesus ele era diferente. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Era o próprio Deus na terra. Agora vamos aqui para o segundo ponto, a distinção, a diferença. A distinção e a unidade das pessoas divinas. Unidade e distinção pessoal. A doutrina da Trindade afirma que Deus é uma só essência, mas subsistem 3 pessoas diferentes. Então, amados irmãos, guarde bem isso aí. A doutrina da Trindade afirma que há uma só essência, que subsistem 3 pessoas da Trindade. Eu sei que é difícil, muitas das vezes, entender essa doutrina. Não existe discordância entre o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Eles trabalham em comum acordo. O Espírito Santo não fica triste quando um crente está adorando a Deus e na adoração esse crente não pronuncia o nome do Espírito Santo. Isso não significa que o Espírito Santo está chateado, está triste, nada disso. Porque quando o crente está dando glória a Deus, esse crente está dando glória a Jesus. Quando o crente dá glória a Jesus, ele está dando glórias ao Espírito Santo. Quando adoramos ao Pai, nós adoramos o Filho. Quando adoramos o Filho, nós adoramos o Espírito Santo. O apóstolo Paulo ele diz, porque há um só batismo, porque há um só Deus, porque há um só Senhor. No livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1, Isaías contempla uma visão. Ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele ouviu a voz do Senhor dizendo, a quem enviaremos? E quem há de ir por nós? E o que acontece? Isaías então diz, né, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então a gente vê aqui a ação da Trindade. Vou ler aqui para os irmãos aqui, né, para não ter nenhuma dúvida. Aqui no capítulo 6, acho que aqui no versículo 8, diz assim, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui. Então esse a quem enviarei, a quem há de ir por nós, é uma referência ao Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, no plural ali, né? Falando com o profeta Isaías. Na bênção apostólica, o apóstolo Paulo ele diz, né, que o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos vós. Então a gente vê aí na bênção apostólica a presença do Deus Pai, do Deus Filho e Deus Espírito Santo. Infelizmente existem algumas seitas, alguns grupos que se dizem serem cristãos, alguns grupos que se dizem serem evangélicos. Esses grupos eles negam a divindade de Cristo no que diz respeito a ele ser adorado. Esses grupos dizem que Jesus não é Deus, que Jesus não deve ser adorado, que Jesus Cristo não deve ser invocado, que Jesus Cristo não possui a mesma essência do Pai. Mas tem alguém que está vendo esse vídeo aqui e pensa dessa maneira, eu aconselho você, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. A doutrina da Trindade, ela não é uma doutrina que foi criada pelo homem.
Há quem diga que a doutrina da Trindade foi criada por Constantino, um dos primeiros imperadores ali do Império Romano, ali aproximadamente no ano 325, né, teve o Concílio de Nicéia. Vamos falar um pouquinho mais na frente. Então tem gente que pensa que foi Constantino que liderou o Concílio de Nicéia e que criaram a doutrina da Trindade. Mas quando você vai apurar, você observa que a crença na doutrina da Trindade ela já existia desde o primeiro século da era cristã. Vamos prosseguir aqui. Cadê aqui? Então existe a distinção e a unidade das pessoas. Distinção, separação, diferença. Ou seja, um só Deus, distinto em três pessoas, em três personalidades. E é como se cada um realizasse uma obra diferente no plano da redenção, no plano da salvação. A gente observa o nosso Deus criando o homem, nosso Deus criando todas as coisas. E Jesus Cristo, o Deus vivo que se fez carne e habitou entre nós, ele veio, ele morreu por nós, ele carregou sobre si os nossos pecados. E em terceiro lugar, a gente vê a ação do Espírito Santo, porque Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Eu vou para o Pai e vou rogar ao Pai que envie o Consolador. Eu não vou deixar vocês órfãos, mas eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo que está conosco todos os dias, irmãos. É o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que convence o homem do juízo, da justiça, do pecado. É o próprio Deus morando dentro de nós, nos santificando, nos preparando para o arrebatamento da igreja. Segundo subponto, a pluralidade na unidade no Antigo Testamento. O Antigo Testamento aponta para uma pluralidade dentro da unidade divina. O nome hebraico Elohim, o nome de Deus, o nome hebraico Elohim, plural de Eloá, acho que é Eloá mesmo, é utilizado para designar o Deus único de Israel. No princípio criou Deus, Elohim, os céus e a terra. No texto, o sujeito Deus está no plural, enquanto o verbo criou está no singular, indicando uma pluralidade pessoal em uma única essência divina. Uma única essência divina, um só Deus, Eloá, é o que deixa transparecer a pluralidade de pessoas nesse Deus. Essa escritura gramatical em comum reaparece em outros textos bíblicos, como Gênesis capítulo 1, versículo 6, Gênesis 3, versículo 22, 11, 2, Isaías 6, 8. Essas passagens evidenciam que o monoteísmo do Antigo Testamento não nega a Trindade. Então, irmãos, o que é o monoteísmo? Monoteísmo é a crença em um só Deus. O monoteísmo é diferente do politeísmo. O politeísmo acredita em vários deuses. Já o monoteísmo acredita na existência de um só Deus. É o caso aí do cristianismo, do judaísmo, o segundo chegou ao meu conhecimento, né? O islamismo também acredita na existência de um só Deus. Estamos fazendo um resumo, né, irmãos? Porque o tempo também, quando a gente está no estudo bíblico, né? Parece que o tempo voa, né? A Trindade explícita no Novo Testamento. Inclusive, eu já citei outras referências bíblicas, né? Falando sobre a Trindade no Antigo Testamento. Durante as outras lições, ainda vamos citar outros textos bíblicos. E aí agora vem falando sobre a Trindade explicitada no Novo Testamento. A Trindade não é vista como três deuses, mas como três pessoas em um único Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aqui, cadê aqui? Aqui. Tem uma referência, irmãos, vou citar só uma referência aqui no Novo Testamento. A Trindade clara no Novo Testamento. Vocês lembram quando Jesus ressuscitou? Não foi nem quando Jesus estava perto de sair desse mundo, ele deu uma ordem para os discípulos. Deixa eu ver se eu encontro aqui para mostrar para os irmãos.
Mateus capítulo 28, versículo 19, está escrito assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a gente vê aí a Trindade Santa no Novo Testamento. Apenas esses versículos aqui para os irmãos terem uma base. Agora vamos aqui para o terceiro e último ponto: a relevância da Trindade para a fé cristã. Desenvolvimento doutrinário da Trindade. A doutrina da Trindade não é uma elaboração tardia da fé cristã. Ela emerge das Escrituras, com a revelação progressiva do Deus vivo. Então, amados irmãos, a doutrina da Trindade é uma doutrina que, antes de ter sido, como é que eu posso dizer, defendida pelos apologetas ali dos primeiros séculos, ela é bíblica e ela foi sendo revelada aos poucos. Você já ouviu falar naquela frase que diz que a revelação de Deus ela é progressiva? Muitos assuntos que tem no Antigo Testamento nós só conseguimos entender quando nós começamos a estudar o Novo Testamento, começamos a ter um entendimento. Mas eu quero aprender muita coisa no Antigo Testamento, mas no Antigo Testamento mesmo. Aí você vai ler o Antigo Testamento todo e você vai entender. Como, por exemplo, talvez quando a gente decide ler a Bíblia toda, que chega ali no livro em alguns livros da Bíblia, como, por exemplo, no livro de Levítico, ali fala muito sobre o culto levítico, sacrifício. Aí tem muita coisa ali que você não entende. Aí você tem que ler o livro várias vezes, tem que recorrer a outros livros. Aí você vai entendendo que a revelação de Deus ela é progressiva. Quando você estuda sobre a liturgia do culto judaico, ali sobre mais precisamente no tabernáculo, aí você observa que cada parte do tabernáculo é visto, é interpretado também, né? Dentro da teologia, ali tem vários tipos apontando para Jesus. Ali o altar do sacrifício, o sacerdote, a pia de bronze, a tenda, o santo lugar, que é a primeira repartição da tenda, o santíssimo lugar, que é a segunda repartição da tenda. Aí lá tem um candelabro, lá tem o altar de incenso, lá tem também a mesa com os pães. Quando você entra no santíssimo lugar, lá tem a Arca da Aliança, tem os 2 anjos, querubins, aí tem a árvore, tem a vara de Arão dentro da arca, tem o maná com pão, tem as tábuas da lei. Então, irmãos, tudo ali aponta para Jesus. Se você tiver curiosidade, você pode estar procurando estudar sobre a tipologia bíblica no Antigo Testamento que aponta para a pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, o que eu quero dizer com isso? Quer dizer que a revelação ela é progressiva. A revelação de Deus ela é progressiva. E com relação à Trindade, ela vem sendo revelada no Antigo Testamento e chegamos no Novo Testamento e a gente observa que existe sim vários textos bíblicos que falam sobre a Trindade. Aí quando nós entramos no estudo extra-bíblico, a gente observa que vários apologetas, vários homens estudiosos ali dos primeiros séculos, eles defenderam sim a Trindade. Olha só o que diz aqui, né? O Concílio de Nicéia, 325 d.C., proclamou que o Filho é da mesma substância do Pai, condenando a ideia de que ele fosse uma criatura exaltada. Eu estava ouvindo um estudo sobre o Concílio de Nicéia, né? Aí, ali naquele período ali cerca do ano 325, né? Tinha um crente lá chamado Ário. Esse Ário, ele defendia que Cristo não era Deus, mas que Cristo foi a primeira criatura criada por Deus em algum momento da eternidade. Aí do outro lado já existia, agora eu não lembro o nome dos irmãos, já tinha outros irmãos que tinham um entendimento diferente e que defendia que
que não, que Cristo ele é eterno juntamente com o Pai, que ele é a segunda pessoa da Trindade. Então aconteceu alguns debates ali, né? E o principal ali, a princípio, o concílio de Nicéia. E aí quando chegou no concílio de Constantinopla, no ano 381, aí foi definido definitivamente, foi decretado definitivamente, né, a doutrina da Trindade. Há quem diga que quem criou a Trindade foi Constantino ou foi o catolicismo, mas o catolicismo, a gente tem que estudar e quando o catolicismo passou a se existir. Então esse assunto da Trindade já existia muito antes do catolicismo. Implicações doutrinárias, a negação da Trindade resultou em heresias, ou seja, ali nos primeiros séculos, quando alguns irmãos negaram a doutrina da Trindade, eles foram considerados como hereges, como por exemplo o triteísmo. O triteísmo, ao negar a Trindade, na opinião deles, não existe a Trindade. Não existe três deuses, mas não existe três pessoas, mas existe sim três deuses. Tomamos muito cuidado, viu, irmão? É apenas um Deus na sua essência, porém constituído de três pessoas, que é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Vamos finalizar aqui com o nosso estudo. Deixa eu ver aqui, tem uma passagem aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3 e 4, olha o que está escrito aqui. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em seu poder? Porque formaste esse desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, irmãos, aqui no versículo 3, versículo 4, a gente vê aqui a ação do Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo. Ao mesmo tempo que Pedro falava que Ananias e Safira havia mentido ao Espírito Santo, Pedro também deixava bem claro que eles estavam mentindo a Jesus. Conclusão. Vamos para a conclusão aqui. Cadê? Antes da conclusão, quero fazer uma observação aqui, né? Assim sendo, o monoteísmo bíblico ensina que há um só Deus. Não esqueça, monoteísmo significa a crença em um só Deus. E você que está vendo essa aula, você tem acreditado em quem? Porque, infelizmente, as religiões ensinam que não é apenas Jesus Cristo que pode interceder por nós. As religiões ensinam que personalidades, pessoas que eram religiosas aqui no mundo e que morreram, podem estar lá no céu intercedendo por nós. Outros dizem que Pedro pode estar intercedendo por nós. Aqui no Brasil existe a crença por parte de muitas pessoas que creem que Maria intercede por nós. Mas a Bíblia fala que do lado de Deus só existe um que pode interceder por nós. O nome dele é Jesus. Jesus. Mas não significa que existe dois deuses. Existe apenas um Deus. Então, aí eu te pergunto, você acredita, você tem adorado somente a Deus? Se você tem adorado somente a Deus, você é um bem-aventurado. Então, o monoteísmo significa a crença em um só Deus. E esse Deus é um Deus pessoal, é um Deus que a Bíblia Sagrada nos mostra que ele se comunica conosco, ele fala conosco. O deísmo é uma corrente filosófica que acredita na existência de Deus, porém, para esse grupo, Deus existe, criou os céus, criou a terra, criou a natureza, criou o homem, porém esse Deus, ele não tem interesse em se relacionar com o homem. Para o deísmo, Deus criou o mundo como se fosse um relojoeiro,
ou seja, alguém que produziu, que criou, que fabricou um relógio e colocou esse relógio para funcionar. Então, para o deísmo, Deus ele é um ser impessoal, um Deus que não se relaciona com o homem, um Deus que não se preocupa com o destino do homem. Mas nesse dia eu quero oferecer para você o Deus diferente da perspectiva, da expectativa deísta. Quero te apresentar o Deus que se relaciona, o Deus que fala conosco, ele é pessoal. Deus, ele tem sentimentos, Deus possui uma personalidade, Deus vê, ouve, fala, tem sentimentos, se alegra, chora, se preocupa conosco, fala com o homem, fala com a mulher. Deus te ama. Jesus disse, vinde a mim todos aqueles que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Então a conclusão diz, compreender a doutrina é fundamental para manter a fidelidade doutrinária. Ela não apenas protege a integridade da revelação de Deus, mas também sustenta toda a estrutura da salvação. Crer na Trindade é crer no Deus que salva e que se manifesta, aleluia, que se manifesta plenamente como Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Amém! Honras e glórias ao nome de Jesus. Meus amigos, meus irmãos, chegamos ao final do nosso primeiro estudo bíblico desse ano de 2026, lições bíblicas da Escola Dominical. Estudamos hoje sobre o mistério da Santíssima Trindade. Mistério fala de algo oculto, mas que está sendo revelado, o mistério da Santíssima Trindade. Fique tranquilo, nós vamos ter muitas lições e vamos procurar entender, à luz da Bíblia Sagrada, esse assunto tão maravilhoso, tão rico, que é a palavra de Deus falando sobre o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Não esqueça, não são 3 deuses, mas é apenas um Deus distinto em 3 personalidades. Senhor Deus, eu te louvo por essa oportunidade. Pai eterno, eu te agradeço pela vida do teu povo. Meu Deus, realiza um milagre, realiza uma obra sobrenatural em cada coração, no meu e no coração de todos aqueles que vão ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do nosso estudo, fica aqui o meu convite. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, faça um comentário e vamos realizar a obra do Senhor nosso Deus. Até a próxima.